Sou a professora Sônia e hoje nós vamos ter em nossa videoaula 2 fundamentos principais sobre a normatização de trabalhos científicos e, no nosso caso específico, em trabalhos acadêmicos. Então vamos trabalhar sobre citações e referência. O roteiro da nossa aula será da seguinte maneira: primeiro eu farei a apresentação de citação e referência, em seguida os detalhes de citação e finalmente os detalhes de referência. Para dar início à nossa aula, propriamente dita, vamos ver a diferença entre citação e referência, que as pessoas têm uma leve dificuldade de entendê-las. Mas é bem simples. Citação é uma indicação da fonte, da autoria, nome do autor, data e às vezes páginas. Prestem bem atenção que ela é usada no corpo do trabalho, enquanto que a referência é essa indicação completa da fonte e ela se encontra no final do trabalho. Agora vamos ver então as peculiaridades de cada uma dessas características. Citações. Muito bem, nós vamos ver que a citação ela é composta por 3 diferentes processos. Nós temos uma citação direta, nós temos a citação indireta e a citação da citação. Nós vamos ver qual a diferença. A citação direta é aquela que é transcrita exatamente como foi feito pelo autor, sem nenhuma interferência. Já a citação indireta é uma interpretação de toda a fonte do livro, do texto que foi consultado. E a citação de citação, que deve ser evitada a todo custo, é simplesmente aquela citação quando você não obteve o acesso original do texto. Aconselho a nunca fazer isso, gente. Vamos tentar usar citação direta e indireta. A citação direta, nós vamos ver as suas peculiaridades. Nós temos uma citação quando no máximo 3 linhas, quando a citação ela couber dentro de 3 linhas. Nesse caso, atente-se para os seguintes aspectos. A citação é necessário que esteja entre aspas, é necessário que tenha o nome do autor, a data e o número da página. O nome do autor deve iniciar-se com letra maiúscula. Isso porque ela está no corpo da citação, no corpo do parágrafo. Quando nós fazemos uma citação, mas as informações sobre o autor encontram-se no fim do parágrafo, o nome do autor deve ser todo em letra maiúscula, seguida pelo ano e o número de página. Então vamos lembrar, olha, na citação direta é necessário o nome do autor, o ano e a página. Isso com a citação entre aspas, porque ela é literalmente da maneira que o autor escreveu no seu livro. Já a citação com mais de 3 linhas, a citação direta, ela tem um formato diferenciado. Primeiro, ela tem um recuo de 4 centímetros da página. O texto, ou seja, o que o autor escreveu, ele é feito com tamanho 10, num espaçamento simples. E as regras do nome, do sobrenome, do nome do autor, seguem a mesma regra da citação de 3 linhas. Nesse caso, como ela está no fim da página, no fim do parágrafo, o nome do autor vem em letra maiúscula, o ano, seguido pelo número de página. Observe, atenção, não há aspas. A aspa é somente quando a citação direta for até no máximo 3 linhas. Seguindo com a citação direta, nós vamos ver que a citação direta, ela pode ter, como no caso que eu apresentei anteriormente, apenas um autor. Mas quando a citação tem 2 autores, nesse caso, se ela estiver no final do parágrafo, como sempre, lembre-se, ela vai vir toda em caixa alta, ou seja, toda em letra maiúscula, separado pelo ponto e vírgula. Já quando ela for mais de 3 autores, você vai usar o nome do primeiro... eu esqueci.
Nessa aqui, você vai colocar em ordem alfabética. Se tiver vários nomes, você vai colocando em ordem alfabética. Quando tiver mais de 3 autores, mais de três, eu vou colocar o nome do autor, o primeiro, e vou colocar et al, que significa que há um conjunto de superior a quatro nomes, seguida pelo nome. Isso se for uma citação direta, se for uma citação indireta. Quando eu tenho uma citação direta no contexto do texto, como é esse exemplo nosso, observa, essa citação direta, nós colocamos o nome do autor com letra maiúscula, apenas a primeira letra, e há as aspas. Por quê? Porque essa citação direta, ela tem menos de 3 linhas. E nesse outro exemplo aqui, seria uma citação direta que teria mais de 3 linhas. Ok? Bom, isso nós vimos então os problemas, as peculiaridades da citação direta, né? Vamos ver agora da citação indireta. A citação indireta, ela é feita com uma interpretação das palavras do autor. Claro, sem mudar o sentido, sem mudar o contexto do que o autor escreveu. Num trabalho, quanto melhor você fizer citação indireta, mais rico será o seu trabalho. Um trabalho com muita citação direta dá a impressão de uma verdadeira coxa de retalho. Não é bem aceito pela academia. É melhor, mostra melhor o seu entendimento, mostra melhor o seu compreensão do assunto a qual você está ligando, quando você estiver usando uma citação indireta. Veja as peculiaridades da citação indireta. Primeiro, não há uso de aspa, não há. Não é necessário colocar o número da página, porque você não está copiando exatamente, você está fazendo uma interpretação, né? Uma paráfrase daquele assunto. Então, você vai colocar o nome do autor, se tiver 2, você vai usar o conectivo e, o nome dos autores, e você vai colocar o nome, o ano da data que foi feito. Quando tiver mais de 2, você coloca a vírgula entre o primeiro e o e pelo terceiro. Lembrando que nessa citação indireta, observe os exemplos aqui na tela, não há aspas e também não há o número de página. Vamos dar uma volta pequena. Observa, na citação direta, quando tem mais de 3 linhas, não há aspa também, mas há o número de página. Na citação direta, com no máximo 3 linhas, o que vai ter? Ela vai ter a aspa, né? Ela vai aparecer a aspa e... voltando, peraí, ainda tem mais uma. Ela vai ter a aspa, vai ter o nome do autor, o ano e o número da página. Observou a diferença? Tá, então vamos voltar, vamos seguir em diante. Então, a citação indireta é esse contexto. Dentro das citações, vamos observar alguns detalhes. Nos exemplos que nós vimos anteriormente, apresentados, foram todos o nome dos autores. Porém, eu posso fazer uma citação não com o nome do autor. Por exemplo, quando é um órgão de administração direta do governo, pode ser seguida pelo nome geográfico. Se é uma lei brasileira, o que vai acontecer? Você vai colocar o nome de Brasil, né? Porque é uma lei regulamentada pelo Brasil. Então, nesse caso, vai aparecer o nome do órgão, do governo, seguido do ano. Isso se foi, como nesse caso aqui, uma citação indireta. E se fosse direta? Se fosse direta, se você fizesse uma exposição de uma lei, você faria o recuo de 4 centímetros, o texto numa colocação de espaço simples e lá no final você poderia colocar, no caso Brasil, o ano que seria feito, tá bom?
Bom, como eu falei no início, né, dessa aula, a citação da citação. Gente, é uma citação quando você vai acrescentar o nome do autor da obra original, seguida de apud, que quer dizer citado por. Então, a obra de Oliveira foi citada por Silva no ano de 2008, na página 37. Esse tipo de citação deve ser evitada a todo custo. Você só vai usá-la em última instância se realmente você não conseguiu, em todos os esforços, não conseguiu o texto original. Mas, por favor, tente fazê-lo, tente procurar a fonte original. Bom, nós vamos passar agora para o segundo aspecto. Vamos recordar? A citação, ela faz um contexto dentro do trabalho, né? Dentro do seu próprio texto. Já a referência, ela vai vir lá no finalzinho, é a última parte do seu trabalho. Agora aqui vai uma dica, não deixe para fazer essa referência somente no final do seu trabalho, jamais faça isso. Todo o trabalho, durante a escrita do seu texto, à medida que você fizer uma citação, vai imediatamente lá no final e faça a sua referência. Não deixe para a última hora, não deixe para o final, porque talvez você não vai lembrar de onde que você tirou, que livro que estava. Então, é melhor que você faça a cada passo. Citou no texto, vai lá no final do seu trabalho e faça referência. Bom, o que é a referência, então? É uma identificação, assim como a citação, só que ela é uma identificação mais completa. Ela tem todas as informações necessárias. E elas devem ser seguidas um tipo de padrão. Primeiro, devem ter sequência padronizada. O que é isso? Bom, vamos passar aqui um pouquinho para frente só para explicar. Nesse exemplo aqui, eu coloquei o primeiro nome do autor, em seguida, né, que é o sobrenome, que a gente vai iniciar sempre com letra maiúscula, e eu coloquei o nome completo do autor. O nome completo do primeiro. Já no segundo, o que eu coloquei? Eu coloquei com abreviação. Se eu fiz isso num trabalho, eu devo seguir esse padrão sempre. Eu posso, por exemplo, determinados trabalhos, colocar o primeiro nome do autor e todo o seguinte eu colocar apenas a abreviatura. Eu posso fazer isso? Posso. Só que se eu fizer uma referência desse jeito, todas as outras devem seguir o mesmo padrão. Muito bem. Então, essa é a sequência padronizada. Elas devem ser alinhadas à margem esquerda do texto. Atenção, pessoal. Aqui vai outra importante informação. A referência é a única parte do texto que você não precisa fazer justificado. Ou seja, né, quando todas os espaços terminam numa mesma alinhamento. Isso é um alinhamento justificado. A referência é a única parte do texto que esse alinhamento não deve ser feito. Por quê? Porque ele vai ter um alinhamento à margem à esquerda. Por que é feito isso? Porque às vezes na referência eu vou colocar informações, por exemplo, de acesso disponível a meio eletrônico. Esse acesso, ele não pode ser quebrado, ele não tem jeito de você começar numa linha e passar para outra. Então, por isso que esse alinhamento é feito sempre à margem esquerda. Outra peculiaridade da referência, o título da obra, né? O título da obra, ela tem que ser realçada. De que maneira? Ela pode vir em negrito, ela pode vir com grifo, ela pode vir com itálico. Quais são os mais usados? O negrito e o itálico. Só que, à medida que você adotar um processo, novamente vem para a sequência padronizada. Você tem que fazer com todos os outros. Se, ao destacar o título de uma obra com negrito, todo o seu trabalho deve ser, então, destacado em negrito. Caso preferir pelo itálico, assim por diante. Entenderam?
Por isso que nós temos que seguir esses 3 aspectos importantes e característicos da referência. Agora vamos às suas peculiaridades. Muito bem. O primeiro tipo de referência que nós vamos abordar aqui é a referência de livros e monografias. Como que deve ser feito? Aqui está bem detalhado o passo a passo. Você vai colocar o nome do autor em letra maiúscula. Isso, gente, o nome do autor, o sobrenome dele. O restante você pode colocar ou o primeiro e depois o restante abreviado, ou todos abreviados. É um processo que você vai escolher. Em seguida, o título. O título, gente, se vocês observarem, ele vai vir, no meu caso, eu escolhi o negrito, apenas a primeira parte, até onde estiver o 2 pontos. A segunda parte não é em negrito. Observa, ó, Novo Aurélio, século 21. Está em negrito, o restante deve estar normal, em todos os títulos. Quando tiver, por isso que aqui na apresentação eu coloquei título em negrito e o restante, o subtítulo, se houver, não em negrito. Aí você vai colocar a edição, você vai colocar o local que é feita essa publicação, a editora, a data de publicação e os elementos complementares. O que são esses elementos complementares? Por exemplo, nesse caso aqui, talvez seja o número de páginas, aqui o número de volume, certo? Então esse. Vocês podem ver, eu coloquei 4 exemplos. Um era sobre uma lei do governo, o outro era sobre um dicionário, o outro era sobre uma obra, e aqui eu coloquei sobre dissertação, monografia ou tese. Sempre que apresentar um desses trabalhos, é necessário discriminar que tipo de trabalho foi. Ah, foi uma dissertação? Ah, foi uma monografia? Ah, foi uma tese? Outra coisa importante, é necessário colocar o número de páginas, as folhas. Então, nesse trabalho teve 140 folhas, certo? Essas são informações a mais que uma monografia, que uma tese, que uma dissertação exige na sua referência, tá? Com esses modelos, vocês podem, né, trabalhar em outras ocasiões. Quando o livro ou monografia, ele tem referência em meio eletrônico, você vai usar exatamente as mesmas informações que eu falei anteriormente. O autor, a assinatura com letra maiúscula, o restante ou tudo abreviado ou tudo nome completo, o título, a primeira parte em negrito, a segunda parte não precisa, a edição, o local. O que há de diferente? Você vai dar essas informações disponível em... Quando eu coloquei até em destaque em cor diferente. Isso aqui é só processo metodológico, não precisa escrever de coisa diferente não. Eu coloquei da onde que foi a informação. Essa informação é necessário que haja esses símbolos. E um ponto, e depois eu coloco o acesso. Quando que essa informação foi acessado? Por que é importante essa informação? Às vezes, algumas informações, elas estavam disponíveis na internet e elas podem desaparecer. Então, aqui eu estou, um registro que eu fiz essa informação nessa data, nesse site, certo? Há uma informação que eu posso colocar opcional. No caso, é essa informação para informar que tipo de meio eletrônico foi esse. Ah, foi um e-book, ah, foi um CD-ROM, ah, foi um áudio, um texto áudio, eu posso colocar, tá? Isso aí são informações suplementares. Novamente aqui está uma publicação de uma monografia, então nesse caso houve informação. Esse aqui, a monografia, é um trabalho de uma graduação, então veio a identificação monografia e esse acesso ele estava disponível nesse site e o acesso deu-se nessa data. São informações muito importantes em meio eletrônico. E hoje, devido à grande informação, o fácil acesso que nós temos de publicações na internet, é muito necessário que faça essa correta referência. Bom,
Eu posso também fazer uma referência de um artigo ou matéria de revista, de boletim ou de outros. Nesse caso, o que nós vamos fazer? A informação, vocês viram que até agora, todas as informações, quando se queria destacar a obra, se destacava o título da obra. Nesse caso agora, nós não vamos destacar o título da obra, mas sim aonde que essa obra estava disponível. Nesse caso, a obra estava na Revista Brasileira Informática. Observa que o título da obra, o uso de computadores no ensino fundamental e médio e seus resultados empíricos, seria aonde que teria o destaque. Se não fosse uma publicação que tivesse sido feita em uma revista, um artigo de revista, porque nesse caso o destaque deu-se a esta revista. Nesse caso aqui, no segundo caso, o destaque também, o título seria A Clonagem e seus efeitos jurídicos. Mas eu não estou dando destaque a isso. Aonde que eu estou dando destaque? Eu estou dando destaque aonde que essa matéria foi publicada. Foi publicada em uma revista chamada Espaço Vital. Observa, aqui apareceu a palavra revista. Já aqui não apareceu, mas essa informação, essa é uma revista que foi publicada lá em Porto Alegre. Eu posso colocar o nome da revista com a palavra revista, ou eu posso simplesmente colocar já direto só o nome da revista, não preciso colocar a palavra revista. E aqui você viu disponível e aonde está o acesso. O acesso foi dado esse tanto e disponível. Em qual informação de meio eletrônico encontra-se essas informações, certo? Observando sempre nessa informação, eu coloquei Barros, que é o nome do primeiro autor, o restante veio tudo em letra minúscula e veio et al. Vocês se lembram? Indica que essa obra tem depois de 3 autores, então ela pode ter 4, ela pode ter 5, ela pode ter 6 autores, o que torna-se muito extenso. Então, por isso, quando a obra tem mais de 3 autores, eu posso colocar et al. No final para identificar que essa obra tem outros autores. E observando o próximo não, ele tinha apenas um autor, então não há necessidade, tá bom? Bom, vamos lá. Um trabalho apresentado em evento. Quando um trabalho é apresentado em um seminário, quando um trabalho é apresentado em um congresso, o que se vai dar destaque do documento é se ele foi em um congresso, se ele foi em um seminário. E nisso vai aparecer as palavras anais, ou seja, há uma publicação de várias obras em um mesmo evento. Nós vamos destacar o quê? O título da obra? Não. Novamente, a denunciação, o título dessa obra, eu não coloquei, eu não especifiquei. Então, ele foi colocado em um anais, né, em um congresso, e que foi feito essa especificação. É essa palavra que vai vir em negrito, ele vai vir em itálico. O destaque já não é mais pela obra, e sim. Esse caso desse exemplo aqui, vocês viram que ele tem 2 títulos. Por quê? Porque a obra principal, a obra que foi citada, referenciada, foi essa. Ela está ou seja, in, que é uma palavra do inglês que quer dizer em. Ela está onde? Ela está na mostra de ensino e extensão. Então, esse é o nome do evento no qual essa obra foi apresentada. Certo? Então, quando você vê um in, essa obra, aonde que ela foi apresentada? Ela foi apresentada num congresso de iniciação científica. Então, quando eu coloco essas informações do apresentado no evento, eu vou colocar aonde que foi esse evento, aonde que foi. E eu vou usar essa palavrinha em inglês, significa in, que em português significa em. Bom, dessa maneira, nós terminamos a nossa explicação. A gente espera que vocês tenham entendido e tirado algumas dúvidas. Esse material vai ficar disponível. Em caso de dúvidas,
revejam, assistam novamente, use-o como uma referencial para tirar dúvidas. O nosso trabalho foi baseado nessas publicações. Foi um prazer tê-los junto conosco. Obrigada!